como discutir a questão das humanidades e qual o papel das humanidades no fazer, não só da clínica, mas eu diria também no fazer da organização do sistema de saúde. Também na perspectiva de pensar um grupo, uma equipe multidisciplinar, extremamente complexa, de interesses diversos, mas que tem que trabalhar junto, a literatura pode ser um mediador, né? E ela tem que mostrar a situação para que o outro consiga vivenciá-la. Eu acho muito poderoso o mundo das ideias, porque é nele que as coisas se assentam no mundo, né? Elas se organizam primeiro no mundo das ideias, então a literatura tem esse lugar que chega a ser subversivo, né? De pensar outras possibilidades. Quando a gente ouve a história das famílias, você vê que você não pode ter preconceitos, né? Eu acho que é um pouco aí que a literatura também nos ajuda. Finalzinho de 2019, começo de 2020, eu migrei para o Núcleo Saúde Brincar dentro do hospital, que eu saí do hospital, num lugar de assistência e terapia intensiva, para um lugar de promoção de saúde através do brincar. Então, o brincar é a linguagem que a gente busca, não só da criança, mas com a família, né? A gente envolve a família nesse cuidado. E é muito maravilhoso, porque a criação, né, assim, que é inata da criança, né, e a capacidade subversiva de olhar para as coisas de um modo absolutamente ingênuo e subversivo, porque eles se apropriam do que tem em volta, a gente oferece brinquedo, mas às vezes eles preferem uma seringa, um rolinho de esparadrapo, uma garrafinha de água mineral, e aquilo ali, eles fazem do que eles têm de material o playground. Essas histórias da criança pegar coisas, né, do rolinho de esparadrapo, as histórias do primeiro e segundo livro, né, que a gente teve no IFF, com a participação bastante expressiva de voluntários da Biblioteca Viva. E aí eu acho que é interessante, porque a gente conseguiu fazer um ciclo no Fernandes Figueira de fazer um registro dessas perspectivas, né? E que eu acho que isso pode também servir de inspiração para outros. Eu acho que o tratamento que a gente tem, o cuidado com a escolha das palavras, é o mesmo cuidado que a gente leva para a cena clínica, né? De você, na hora de comunicar, escolher muito bem a maneira, as palavras, o momento de dizer. E esse cuidado, eu acho que tem um paralelo muito forte, né? O cuidado da clínica com a literatura, nessa escolha do que vai ser dito, do que não vai ser dito, o que está implícito. Eu também concordo que a gente pode perceber um efeito terapêutico da literatura, as pessoas se sentirem mais capazes de cuidar e sentirem mais capazes de estar no mundo. Eu acho que a própria lugar da história que o paciente nos conta é o lugar dele se curar, não fisicamente, mas se curar da sua incompreensão sobre o que ele está vivendo. Então, eu acho que a capacidade da história, né, ao falar da história, trazer à memória links, faz com que você consiga estar melhor no mundo. Quer seja quando se pensa no profissional, na interação com o paciente, como também do paciente consigo próprio e com a situação de saúde que ele está vivendo. O lugar da literatura como um lugar de possibilidade de oferecimento de uma nova maneira de estar no mundo, da nova maneira de se relacionar, da nova maneira de enxergar as coisas, eu acho que é esse caminho um pouco de ensaio, de pensar saídas diferentes e de olhar criticamente para tudo que a gente tem e de como que a gente pode
através das histórias, né, e da ficção, ser um instrumento também de transformação positiva, né, como um ato político, né? Acho que escrever é um ato político de resistir, de protestar, de reinventar maneiras de ter uma estadia mais humana, né, no mundo, né? Eu acho que essa posição dessa possibilidade de contar histórias a partir de lugares que não é do vencedor, que não é de quem está na posição de poder, é muito transgressora, né? Pela capacidade de inspirar outras histórias, né? De um poder que pode trazer transformações que são radicais, né? Por que eu escrevo? Essa é uma pergunta que, para mim, tem uma multiplicidade de respostas. Eu sempre tive a leitura, na coisa de adolescente, como uma companhia. Durante a faculdade e boa parte da minha vida, a minha dedicação ao trabalho me afastou da leitura enquanto cotidiano. Começo a escrever porque eu precisava escrever as coisas do trabalho, os projetos para o trabalho. Eu me lembro que logo que eu entrei no Instituto Fernandes Figueira, eu, durante um bom tempo, escrevia textos dizendo por que não se podia demitir de uma só vez um terço do quadro funcional do Fernandes Figueira, que era o quadro que sustentava a UTI pediátrica, parte da pediatria, parte da obstetrícia. Aí eu chego no doutorado, já com mais experiência de escrever as coisas profissionais e nunca histórias, e aí eu me vejo diante de um texto fechado da minha tese, em que eu dizia tudo tecnicamente correto, mas não era nada do que eu queria dizer. E aí, aquilo me deu uma tristeza absoluta. Claro que eu fiquei horas xingando tudo, e depois desse ataque, decidi reescrever. E consegui me aproximar daquilo que eu acreditava. E ainda com essa raiva dentro de mim, passo em frente ao Moviola e vejo o cartaz da oficina de literatura que vocês propunham. E aí eu falei assim, eu acho que uma vez na vida eu tenho que aprender esse negócio. Eu sou, acho que um produto desse caminho de escrever orientado. Para mim ainda é fundamental o desafio, né? Agora, cada vez mais eu sinto necessidade de prestar atenção nas coisas, né? E essa capacidade de prestar atenção nas coisas, eu acho que vem desse processo de escrever. A escrita surgiu para mim como um lugar terapêutico. Sempre fui muito povoada por muitas ideias, mas e um pouco assim meio perturbada porque essas vozes ficavam remoendo assim meus pensamentos e elas não tinham espaço de escape. E a literatura veio para ocupar esse lugar, de colocar para fora algumas coisas assim que eram um pouco indizíveis e que eu não conseguia nem sequer verbalizar. Quem me despertou muito para esse desejo da escrita foi Saramago, porque essa lugar de possibilidade, né? E se ninguém mais morresse a partir de determinado dia, né? Eu fiquei muito balançada quando eu lia As Intermitências da Morte. Saramago foi o grande, diríamos assim, o grande mobilizador dessa vontade de escrever como um lugar de questionar o mundo, né? E de ver as coisas de um modo diferente, de tentar apresentar de um modo diferente. Esse olhar fotográfico também foi um olhar que ampliou muito a percepção das coisas. Assim, eu acho que a gente é muito contaminado pelo visual, né, onde a gente está, no mundo que vive. O olhar fotográfico me deu uma maneira assim, absolutamente nova de perceber as coisas. Assim, eu não passo mais
incólume por uma luz diferente, por uma sombra. Eu gosto muito das narrativas que são visuais e eu prezo também muito pela economia das palavras, né? Assim, juntar essa concisão da imagem com a concisão da escrita, assim, foi um caminho que pareceu assim harmônico e orgânico para mim, né? O hábito de escrever, né, me parece que ele vai trazer essa necessidade de se aprimorar na forma de escrever. Cuidar dessa forma, brigar com essa forma, pensar sobre essa forma, me parece que são também coisas que você faz no cuidado. Você tem que pensar sobre o cuidado, o que você tem feito, o que tem dado certo, o que não tem dado certo, como que isso pode melhorar, né? Eu acho que esse cuidado é interessante. E de novo, a coisa da percepção, né? Que percepção é essa que você está tendo dessa realidade que você quer exprimir? Da mesma maneira que você tem o trato e o cuidado com o que você vai dizer na hora que você escreve, é o mesmo cuidado que você tem na hora de conversar e estar com o outro, né? Então, acho que a seleção da melhor palavra, eu acho que é um ato de generosidade e de respeito, né? Então, essa justa medida do que dizer, o quanto fica no silêncio, o quanto é o espaço do outro de interpretar e se reapropriar daquilo que foi dito, é um aprendizado que a literatura trouxe e que só veio acrescentar, assim, não só na minha prática profissional, mas acho que no lidar com o outro, né, no dia a dia. Comecei a escrever com as histórias que estavam nesse meu cotidiano do trabalho e muito especialmente do tempo que eu tive mais próximo da clínica, porque a clínica é encantadora. Eu acho que boa parte das minhas histórias vem desse tempo em que eu tive a oportunidade de estar mais perto da clínica, e aí o livro, né, Vida Privada a Céu Aberto, talvez seja a questão do cotidiano. Essa vida do dia a dia, ela talvez seja o reencontro da perspectiva grega de que a vida, a dança, a música, o ser humano como um todo é curativo e é fundamental, né, para a existência ter justiça, solidariedade, valores que eu acho que são muito caros. Então, eu acho que o cotidiano é revolucionário. Nesse momento, eu não consigo escrever nada sobre saúde, porque eu acho que eu estou muito tomada e muito um lugar assim, de abjeto que todo esse cenário, né, foi construído, da maneira como está sendo conduzido tudo. Então, esse lugar do silêncio é um pouco da indignação, e eu acho que até para eu conseguir escrever sobre qualquer coisa da saúde, disso, acho que vai precisar de que isso assente e eu consiga, de alguma forma, trabalhar isso de uma maneira que eu acho que seja até mais potente do que simplesmente dizer no momento de indignação. É difícil de falar, né? É uma sensação de estranhamento da cisão, né? A gente não consegue se comunicar. As situações de fragmentação da sociedade tão dolorosas que a gente não consegue falar com o outro. E não é um outro distante. Eu não consigo convencer minha cunhada de que não é para tomar ivermectina. E nem que ela está protegida num culto na igreja lotada. E agora ela está doente, com Covid. Então, vai desde essa coisa que me incomoda, que é a gente não consegue falar com o outro está escapando de nós. Essa polarização
do negacionismo está fazendo uma barreira que, para mim, é de uma dor absurda, porque eu fico também com raiva disso. E eu não quero ter raiva, eu quero ter possibilidades de diálogo. Estamos fragmentados, não é? Pessoas queridas dizem para nós que nós somos idiotas e vemos que elas tomam posturas que nós não compreendemos. E assim, como que resolve isso? O SUS é o que nos salva, não é? E assim, eu comecei a trabalhar com o advento do SUS. Então, para mim, o SUS hoje é o que nos salva e eu ajudei a construir, entende? Eu não consigo falar de forma muito... E tem horas que o SUS vai tão mal, coitadinho do SUS, porque as pessoas destroem ele, que eu sinto que a minha vida não valeu nada como profissional dessa área. Então, é uma dor desgraçada. Eu sou um pouco menos pessimista, Cíntia. Acho que o SUS ele sempre foi tão criticado, sempre teve na mídia um espaço tão negativo, né? Porque parece que quando faltava notícia, a primeira providência era ir para a porta do hospital, porque ia ter sempre alguém reclamando, que não foi atendido. E, de uma certa forma, ele foi apresentado, pelo menos para grande parte do povo brasileiro, que não conhecia o SUS e tudo que ele oferece, de uma forma, assim, muito libertadora, né? Porque a partir do momento que você consegue fazer um paralelo com outros sistemas de saúde que não tem esse alcance tão democrático que o SUS tem, você vê o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Essa diferença de mortalidade entre negros, e absolutamente nenhuma possibilidade de ser atendido, né? Aqui ainda com todas as queixas e com todas as críticas que se possa fazer, todo mundo tem acesso, né? E eu acho que foi uma grande vitrine, assim, eu acho que, né, foi uma janela de oportunidade para ele ter mais defensores, porque antes se resumia aos seus fundadores e quem tinha um grande amor pela saúde pública. Acho que agora o SUS ela é uma pauta do público, assim, do cidadão comum, né?